Rapaziada, boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos da Gol TV, beleza? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stama, eu tô chegando nessa noite do dia 13 de janeiro de 2026 com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então, ó, já chega deixando o like, inscrevendo-se aqui no nosso canal e, na moral, dá uma hypada no vídeo. Qual, Jonas? Mas como é que eu vou hypar o vídeo? Cara, você vai deixar um comentário, sua sugestão, o seu elogio e do lado aí, você vai passar pro lado, tem hypar o vídeo, é importante que nós possamos ficar muito bem colocados aqui no YouTube. Cara, momento de mercado da bola, muita mentira, muita especulação, muito blá 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 e pouca contratação. Então me incumbiram de trazer nomes que podem fazer do seu time um time mais forte na temporada de 2026. Algumas equipes já estão se movimentando, o próprio Flamengo já está muito perto de anunciar Lucas Paquetá. Né? O Palmeiras está negociando com o Almada e com o John Arias. O Flamengo também tem interesse no John Arias. O São Paulo está negociando com o Julian Fernandes, que eu vou trazer aqui também. Não tá fechado ainda, mas tem um negócio muito bem encaminhado. E o seu time aí? E o tricolor baiano? Tá fechando com quem? Tá contratando quem? Então aqui, ó, trouxe 4 nomes para efetivamente tentar mudar o seu time de patamar. Cara, evidentemente que cada time dentro das suas possibilidades, cada time dentro das suas condições, né? O Bahia, nitidamente o Grupo City não gosta de fazer esse tipo de contratação, mas separei aqui 4 nomes que eu acho que 2 nomes bem, né? Um nome aqui pra mim, eu já trouxe aqui vários vídeos. E sabe quem tá de olho nele? É o Palmeiras. Quem tá de olho nele é o Palmeiras. Eu vou falar quem é já, tá? Então eu trouxe 4 nomes aqui, jovens jogadores, um jogador experiente, um fazedor de gols, um jogador que jogou na Europa em vários clubes, que sabe fazer gol, né? E tá com uma certa experiência. Então vamos começar aqui pelo primeiro nome, que é o Julian Fernandes, cara. 21 anos esse argentino. Ele é a cara do Grupo City. 4 milhões de euros. Ele joga lá no New York City. Eu acho que para alguns times ele cabe muito bem, porque é um jogador que joga pelo lado direito e pelo lado esquerdo de campo, mas ele sabe fazer também um excelente falso 9. Tá? Aparentemente ele me lembra muito o Thiago, que saiu do Bahia agora e foi jogar na MLS. Pro Bahia, eu não sei se valeria, porque o Bahia acabou de contratar o Kik, tem o Ademir pela direita, tem o Kaique que ainda tá no elenco, enfim. Mas para outras equipes eu acho que seria um baita reforço. E detalhe, o São Paulo já tá de olho no jogador. O São Paulo já tá de olho, já fez proposta e pode contratar esse atleta de 21 anos. Só para você ter uma ideia da carreira dele aqui rapidamente, ele iniciou no Vélez Sarsfield, se profissionalizou lá no Vélez Sarsfield e de lá ele foi direto para o New York City, onde está tendo uma boa temporada e consequentemente chamando a atenção do futebol brasileiro. E São Paulo está muito interessado em contratar esse jogador, cara. O São Paulo então está muito interessado em contratar esse atleta, tá? Julian Álvares, ó, nascido em Buenos Aires, 1,83 m, ponta direita ou ponta esquerda. Ele é canhoto, tá lá no New York City desde agosto de 23, tem contrato até dezembro de 2027 e tá valendo aí 4 milhões de euros. É um jogador aí que eu acho que vale a aposta, um jogador de 21 anos, muitíssimo habilidoso. Enfim, então se o teu time tá precisando de um jogador incisivo, que parte pra cima, que tem 1 contra 1 forte, que é forte fisicamente, eu acho que esse jogador seria uma boa aposta, tá? E esse goleiro aqui, né, esse outro nome que eu vou trazer, outro nome que também caberia muito pro Grupo City, tá? Já que não conseguiu o Endrel vai pro Flamengo. Essa estreia do João Paulo pra mim no Bahia, não achei, sabe? Não quero falar muito, vamos esperar pra ver. E esse goleiro aqui, desde a base, ele já mostrava muitas valências positivas. Tá? Aí tu vai falar assim, tu tá falando isso agora, Jonas, porque ele apareceu agora, porque ele fez uma boa... Não, cara, eu já falo dele há bastante tempo. Que é o Pedro Morisco. Pedro Morisco, ele tem apenas, meus amigos, 22 anos, nascido em Curitiba, 1,91 m, ele tem uma envergadura muito boa. Ele fez uma temporada espetacular pelo Curitiba. Eu acho que passou muito por ele essa classificação do Curitiba
aliás, essa não classificação, mas esse acesso do Curitiba para a Série A do Campeonato Brasileiro, eu acho que passou muito por esse jogador, muito. E seria um baita reforço para qualquer time do futebol brasileiro. Eu vou dizer mais para vocês aqui, eu tenho certeza absoluta que se esse jogador fosse para o Bahia, né, para o Flamengo, seria titular? Não. Palmeiras? Não. Né, ia brigar com o Carlos Miguel. Outro grande time. Corinthians? Não. O Hugo Souza está se tornando ídolo lá, está se consolidando. São Paulo? Pode ser. Né? Santos, Brasão tá lá. Internacional, tem 2 bons goleiros. Grêmio, contratou um bom goleiro, tem bom goleiro. Cara, esse moleque chega no Bahia, ele toma a vaga dos 2, do Ronaldo, e ele transforma o João Paulo em terceiro goleiro fácil. Ele é um baita goleiro. 21 anos, ele tem um poder de revenda inimaginável, grandioso, sabe? Ele tem uma saída com os pés muito boa. Eu acho que seria um baita reforço humorístico. Acompanhei alguns jogos dele lá na Série B. Enfim, é um cara... um goleiro que tem muito a crescer. Tá sendo visto para a seleção brasileira, não para esse ciclo, mas para um próximo ciclo. Eu acho que seria um baita... E teoricamente, é um jogador relativamente barato. Tá valendo 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. O Pedro Morisco, 22 anos, 1,91 m, ele é cada Link Esportes. Tá bom? Então, é mais um nome aí, se você tá precisando de um bom goleiro. Beleza? Vamos lá. Outro nome que eu quero trazer aqui para vocês. Esse cara é um pouco mais experiente, os 2 são um pouco mais experientes. Esse atacante aqui é um atacante mais experiente, né? Tá lá no Galatasaray, tem contrato agora até o meio do ano de 2026. Só para você ter uma ideia do histórico de passagem dele pelos clubes. Ele já começou, mesmo sendo argentino, ele começou jogando no Barcelona, na base do Barcelona, jogou na Sampdoria, Inter de Milão, PSG, enfim, Galatasaray, onde ele tá até hoje, tá? Tô falando do Mauro Icardi. Cara, o Icardi, ele é um atacante muito bom. Ele é um jogador extremamente experiente. Ele tem um contrato findando. Parece que tem o Milan também, procurou. O Real Oviedo fez uma proposta, mas, porra, se chega o Bahia ali, o que é o Real Oviedo pros times brasileiros? Não é nada. Né? Ele ficaria perto de casa, ficaria jogando próximo da Argentina. Ele tem totais possibilidades de se tornar um ídolo. Sabe? E não é um jogador velho, não, pô. Não é um jogador velho, não. Ele tem 32 anos. O Icardi tem 32 anos. É o típico camisa 9, fazedor de gols e que põe respeito à defesa adversária. Chegaria, sim, pro aeroporto. Seria uma contratação de peso internacional. Até ontem, antes agora do Galatasaray, ele pertencia ao PSG até há pouco tempo. E tem apenas 32 anos. 32 anos. Eu acho que seria uma baita contratação o Icardi. Só para você ter uma ideia, lá pelo time turco, tá? Ele tem 26 jogos e 10 gols. Uma boa média, tá? E 2 assistências. Então aí de 26 jogos que ele participou, ele teve participação em gols em 12 oportunidades de 26 gols. Em 26 jogos, ele teve 12 participações em gols. Então são bons números. E é um cara experiente e jovem. Com 32 anos, ele não tem um histórico grandioso de lesões. Eu acho que seria um jogador que, pra quem tá precisando de um camisa 9 experiente, pra impor respeito, cara, basta você ver, cara, o Memphis pro futebol europeu já não servia mais, veio pro Corinthians e ajuda, né? O Bright White lá no Grêmio também fazia os seus gols, ajudou o Grêmio, mesmo num momento complicadíssimo, sem receber lá. Ele falou lá na rede social que ele não tava recebendo o que foi prometido. Enfim, eu acho que esse cara vem aqui pro futebol brasileiro, pro meio campo qualificado, né, que vai dar bola para ele fazer gol. Eu acho que ele faria muitos gols, iria ajudar muito, tá? O Luis Soares, com um joelho aqui, fez chover no futebol brasileiro, né? Evidentemente, não estou comparando o Soares com o Icardi. O Soares é muito mais jogador. Só que o Icardi vem ainda apto esportivamente, né? Vamos dizer assim. Esse outro nome aqui, você que me acompanha aqui na Gol, já falei o nome dele várias vezes. É um jogadoraço. Porque no futebol também, tu tem que ter sorte. Tu tem que ter sorte de cair, tá no momento certo, tá no time certo, tá na competição certa. Mas esse cara aqui eu coloco no mesmo patamar de Arrascaeta, de John Arias, de Almada. Coloco. Pô, Jonas, tu tá maluco? Não, eu coloco. Ele joga muita bola, porque eu acompanhei ele de muito perto, desde a época que ele tava no Racing.
tá? E agora ele tá fazendo chover no Orlando, o time que inclusive o atacante Thiago foi pra lá agora, que é o Martín Ojeda. Ele tem 27 anos, argentino, 1,79 m, ele é um autêntico 10, cara. Pega 10 e dá pra ele vestir, como a galera gosta de falar. Pega a farda aí, ó, a farda 10, bota pra ele vestir, porque ele joga. E joga demais. Qualquer time, Bahia, né? Qualquer time não, mas Bahia, Palmeiras, ele banca ali. Ele banca algum jogador. Ele só não é titular pra mim no Flamengo porque tem uma Arrascaeta. Porque ele joga na mesma posição ali. Mas em qualquer outro tipo, porra, no Bahia ele é titular. Titular. Evidentemente que vai ter que chegar, se ambientar. Tem o Everton Ribeiro, mas eu acho que ele conseguiria. O Everton Ribeiro cai um pouco mais pra direita, ele mais pra esquerda. Eles conseguiriam fazer uma dupla de meio campo muito qualificada. Imagina o Martín Ojeda e o Icardi no ataque. Everton Ribeiro e o Ojeda fornecendo o Icardi pra poder fazer o gol. É um time de respeito, né? É um time de muito respeito. Então, assim, eu tô falando constantemente sobre esse jogador. No futebol brasileiro, ninguém tava se movimentando quanto a isso. Eu mandei pra alguns dirigentes, eu tive a audácia de mandar pra alguns dirigentes via WhatsApp. Falei, cara, vê esse cara aí. Mandei pra 2 dirigentes. O perfil, lances, números desse cara, né? E aí o time que tá se movimentando, o time que tá querendo contratar o Palmeiras. É o time paulista, é o Palmeiras. E não é um jogador caro. Não é um jogador caro. 8 milhões de euros. Dá pra comprar. 8 milhões de euros dá pra comprar. Só pra você ter uma noção dos números dele na última temporada, eu vou trazer pra vocês aqui, ó, na MLS, tá? Na MLS foram no totalzão, tá? Foram 101 jogos, 26 gols e 25 assistências. Então, assim, de 101 jogos, ele participou de gol em 51 partidas, ele participou de 51 lances de gol que culminou em gol em 101 jogos. É um cara que se machuca muito pouco, e eu acho que seria um baita reforço para qualquer time do futebol brasileiro. E infelizmente, quem tá se movimentando aqui no Brasil é o Palmeiras para contar com esse baita jogador. Tá bom? Meus amigos, você que tá comigo, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É importante demais pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, esse é o canal Gol TV. Uma boa noite, saudações, tamo junto. Valeu!